Obrigada ao pastor Marcos pela vida dele, eu sou grata, sempre grata. Graças a ele sempre foi um modelo para mim, sempre foi usado para me abençoar minha família. E hoje eu queria falar com você um pouco sobre esse tema que o pastor me convidou para falar. Mas antes eu queria orar com vocês. E está fazendo vento aqui, ó, no microfone, afasta. Isso, tá bom? Ficou bom assim? Senhor, eis-me aqui, ó Deus. Pai, eu sou só um instrumento teu, Pai. Mas tu quer falar a cada um aqui, Senhor, de maneira diferente, ó Deus querido. Cada um vai receber de acordo com a sua necessidade, ó Deus. Porque é o teu Espírito que comunica ao nosso Espírito, ó Deus. Que tu venha, Senhor, agir nas mentes, Senhor, e nos corações nessa noite. Tirando toda a barreira, tudo aquilo que impede, Senhor, delas alcançarem, Senhor, aquilo que o Senhor tem para elas, ó Deus. Tira, Senhor, dos olhos delas, Senhor, tudo aquilo que embaça a visão de quem realmente nós somos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de ler com você no primeiro capítulo da Bíblia, no versículo 31, e viu Deus. Ele criou todas as coisas, eu pulei essa parte, tá? Vou direto nesse versículo. Eu, quando fui ler esse versículo, que eu estava seguindo a regra do devocional, eu falei assim, não vou ler isso não, Deus, eu já sei isso tudo, eu já sei que tu fez o céu, até pá. Aí o Espírito falou assim, não, leia. Aí eu voltei lá, e eu segui o script direitinho, e quando chegou nessa parte, que é essa parte que eu quero compartilhar com vocês, que é, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Repete, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e viu que era muito bom. E ele diz isso depois de criar o homem. Aí eu fiquei, aonde foi que nós deixamos de olhar para nós como Deus nos olha? Aonde foi que você parou de olhar para você da forma como Deus te vê? Como bom. Como bom. Apesar do pecado, Deus não se arrependeu de ter feito cada um de nós. Ele continua investindo em nós. E tudo começa na nossa infância. A nossa infância é realmente a base sobre a qual nós vamos construir a nossa identidade emocional. E essas experiências moldam a forma como eu lido comigo mesmo, com o outro, com o mundo. E nós vamos tomar decisões, vamos agir, vamos falar e vamos fazer porque nós aprendemos de determinada forma. E nós estamos vendo hoje as famílias vivendo uma crise, né? É a orfandade nas famílias. E quando a gente fala de orfandade, a gente vai dizer que é a ausência do pai ou da mãe, e na maioria das vezes a gente se aplica ao luto, à morte. Sim, dói, tem o processo de cura, de restauração, de você viver o seu luto. Mas quando essa orfandade, ela se dá pela ausência paterna ou materna, porque houve uma escolha do pai ou da mãe de se ausentar ou de negligenciar o cuidado com esse filho. Porque a negligência também é uma ausência. Pais que decidiram
não, próximo slide, decidiram caminhar sozinhos, sem cuidar dos seus filhos. E a ausência paterna é uma preocupação, porque, olha, os estudos dizem que em 2024, mais de 91 mil crianças foram registradas sem o nome do pai no Brasil. E desde 2016, o número de crianças sem o nome de pai na certidão é de 1.290.000. Gente, e não consta nessa lista aquelas crianças que estão sob segredo de justiça. Porque existe o nome do pai na certidão, mas há uma briga na justiça por aquela criança. Não consta nessa lista a ausência paterna de pais que estão na certidão, mas estão ausentes da educação de seus filhos dentro das suas próprias casas. E o impacto da ausência, tanto materna quanto paterna, vai influenciar no desenvolvimento do ser humano. Cabe à mulher dar, à mãe, da nutrição, dar vínculo para essa criança, da organização. Quando a mãe amamenta, ela libera um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do amor. E às vezes a mãe diz para mim, eu tive depressão pós-parto, mas no momento em que eu estava amamentando, eu pude compartilhar de um amor. E ela não entendia que era a ocitocina que é liberada no momento da amamentação. Olha como Deus é perfeito, como Deus é tremendo. E a gente vê hoje que essas gerações elas vão estar muito mais desconectadas dos seus pais. Porque hoje, quando você amamenta, você olha para a criança. E a criança olha para você. Eu me lembro dessa fase de amamentar, e do nada, às vezes, olha para você e dá aquele sorriso de satisfação. Isso gera conexão mãe-bebê, gera segurança para essa criança. Você olha os olhos dela e você vê que ela está aconchegada ali, está confortável ali. E Deus faz isso conosco, mulher. Mas existem mães que não estão aí hoje. Por que vai haver uma geração mais desconectada? Porque hoje a mãe está assim, está amamentando aqui, o celular está aqui. Entendeu? É prático, é fácil. Mas essa desconexão está sendo já está acontecendo desde os primeiros anos de vida. A mãe, ela geralmente é a primeira figura de apego. E essa ausência, ela vai causar déficits no apego seguro da criança. Ela vai ter dificuldade de se relacionar com as pessoas. E isso também vai influenciar na vida adulta dela. Ela vai ficar com o estresse, estressada, aquela criança estressada, medo de ser abandonada, baixa autoestima, sensação de desamparo, de desvalorização pessoal. Elas crescem acreditando que não são boas o suficiente. Essa dificuldade de se regular emocionalmente, comportamentos agressivos e impulsivos. Não sabem lidar com as suas emoções. E o impacto da ausência paterna, como é que eu passo aqui? E o impacto da ausência paterna, ela vai gerar fragilidade na construção da identidade dessa criança. O que nós temos visto hoje nessa geração?
Gente, eles querem virar. Eu não posso pecar, meu CRP está em jogo. Ela quer ser um animal. O que faltou para essa criança? Um referencial de identidade. Cada um tem suas escolhas. Mas será que ela está escolhendo porque faltou para ela uma identidade, um referencial, que esse pai seria essa referência para ela? É claro que nós vamos ter exceções. Não é uma regra, né? Toda regra tem suas exceções. Mas, na maioria das vezes, é isso que acontece. Abre aqui para mim, Rossana. Pensei que tivesse... Obrigada. Essa identidade, ela vai ser construída pelo pai. E o pai vai dar direção, vai dar limites e vai dar segurança para essa criança. E a fragilidade há também uma dificuldade na internalização dos limites. A função paterna precisa alcançar essa criança. Todo pai tem uma função, toda mãe tem uma função, e nós não podemos negligenciar isso. E nós vamos ver que na Bíblia tem pais que negligenciaram seus papéis e sofreram as consequências disso. Pessoas que crescem sem a presença paterna podem desenvolver insegurança nos vínculos afetivos. O pai vai trazer segurança e maior vulnerabilidade em comportamentos de risco. São esses os fatos que os estudos apontam. Se nós formos no presídio agora, eu acho que a grande maioria ali, acho que quem trabalha no presídio vai saber que a grande maioria daqueles que estão ali não tiveram a presença de seus pais. A Bíblia, ela vai nos mostrar que Davi era um homem, segundo o coração de Deus. E ainda assim, ele falhou na paternidade. Portanto, nós podemos estar na graça do Senhor, sermos ótimos obreiros, sermos pastores e pregadores e falharmos. Falharmos como pai. Porque a gente acha assim, filho... a gente vai aprendendo e depois que nasce é que a gente aprende. Mas Deus, ele tem um modelo para a gente. O rei Davi, ele cometeu vários erros em relação aos seus filhos, e principalmente devido à sua passividade em lidar com os conflitos familiares e a falta de disciplina adequada que ele não deu aos seus filhos. A Bíblia vai relatar quando Amon, lá em 2 Samuel 13, o filho mais velho de Davi, violentou a sua meia-irmã Tamar. Davi ficou irado e não tomou nenhuma providência. Não puniu Amon, o que gerou ressentimento no irmão de Tamar, no Absalão, que não soube lidar com isso e acabou matando Amon por vingança, pela violência que ele fez contra Tamar. Amon fugiu. O que Davi faz? Se cala, se recusa a falar, ficam brigados, tipo assim, eu não quero falar com Amon, magoou, mas não resolveu. Ficou com amargo, ressentimento e não resolveram. Mais tarde, Absalão se revolta contra Davi. Depois vocês acompanham isso em 2 Samuel 13. Houve também com Adonias, que quis tomar o seu trono, que cresceu mimado, que cresceu rebelde.
E com a morte de Davi, ele planejou usurpar o trono. Só foi impedido por causa de Samuel e Betseba, que arrumaram um plano para que isso não acontecesse. O excesso de permissividade. Davi tinha muitos filhos e aparentemente não os disciplinava de maneira firme. E isso levou aos conflitos. O maior erro de Davi foi a sua omissão na correção e disciplina de seus filhos, o que resultou em tragédias familiares e disputa pelo trono. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, sua falha trouxe grandes consequências para a família e para o seu reino. Os filhos de Davi tinham um castelo, tinham um rei, mas não tinham um pai. E o que a gente tem visto hoje, nessa geração, que tem um iPhone, tem um McDonald's, tem os melhores brinquedos, mas não tem um pai. Nas relações, tem uma frase que eu costumo ver, que a minha mãe dizia, que era meio superstição da minha mãe, que é: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Só que eu vou colocar essa frase no contexto das nossas relações. Nas nossas relações não pode haver nada quebrado. Davi quebrou a relação com Absalão. Nós podemos, em algum momento da vida, romper relações. Está tudo certo. Agora, quando nós estamos quebrados nas relações, e principalmente nas relações familiares, e muitas vezes esse quebrado é uma mágoa, é um ressentimento que a gente precisa consertar, ajustar. A gente pensa assim: eu vou estar perdoado. Mas está toda hora falando, está toda hora reclamando, e fala com ressentimento daquele. Não. E quando eu estou dirigindo e alguém me xinga no trânsito, passou. Mas se alguém me xinga dentro da minha casa, se alguém me maltrata dentro da minha casa, eu vou guardar esse ressentimento. Porque eu sou humano. Pô, meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo, não deveria ter feito isso comigo. Eu vim de uma família muito simples, meu pai era alcoólatra. E nós crescemos conhecendo um pai violento. E meu pai, quando chegava, ele fazia assim, balançava a chave. Meus irmãos corriam, porque era autoridade, a relação era de medo. E isso foi acontecendo e os meus irmãos foram saindo de casa, cada um foram viver a sua vida. Eu aceitei Jesus, levei Jesus para o meu pai, para minha mãe. Meu pai mudou, então eu peguei a boa parte. Aí os meus irmãos falaram assim: você é a queridinha do papai. Eu falei assim: eu não me achava a queridinha do papai. Por que eu não me achava a queridinha do papai? Porque eu enxergava um pai violento. Mesmo que a violência não tivesse sido comigo, a violência era com os meus irmãos. Então, era assim que eu enxergava meu pai. Um homem violento. E isso é interessante porque eu não apanhei. Mas eu enxergava meu pai como um homem violento. O mesmo medo que eles tinham, eu tinha. Os meus irmãos estavam sempre em estado de alerta, porque chegava a sexta-feira, ele ia vir bêbado. E quando vinha bêbado, tinha as consequências da bebida de alguém que não sabia beber. E isso gerou marcas, muitas marcas nos meus irmãos. Que foi, mesmo depois que o meu pai aceitou Jesus e ele mudou, eu só vi o meu pai sorrindo depois que ele se converteu. E mesmo depois, foi difícil reconstruir os laços que foram quebrados.
já existia um distanciamento enorme entre eles. Graças a Deus eu consegui ajustar, porque então eu cresci, eu entendi e eu enfrentei o meu pai, falando na cara dele tudo que eu tinha que falar, porque eu carregava as minhas dores, as dores da minha mãe, as dores dos meus irmãos. E eu, na minha juventude, eu fui a filha rebelde que falei o que eu tivesse que falar, porque ele estava errado mesmo. Chegou um dia que eu ouvi uma palavra sobre perdão. Eu fui na igreja dele. Naquele dia eu falei, não, eu vou ajustar isso. Eu vou juntar os cacos. E quem vai dar o acabamento final é Deus. A gente só tem que obedecer. Na maioria das vezes a gente está achando assim, não, o certo sou eu. O perdão é para você, não é para o outro. É você que tem que liberar. E quando a palavra de Deus diz assim, 70 vezes 7, esse é um número absurdo, né? 70 vezes 7. Mas você já parou para pensar? Quantos pensamentos a gente tem por dia? São tantos pensamentos. E quando a gente está com um pensamento de mágoa, de ressentimento, esse pensamento vai e volta, vai e volta, vai e volta. 58, vai, 59. Se bobear, a gente não para contar, a gente não para anotar os nossos pensamentos. O pensamento vai vir. E eu vou dizer, está perdoado. Você está lavando louça, o pensamento vai vir e você vai dizer, está perdoado. Você está dirigindo, o pensamento vai vir, você vai dizer, está perdoado. Você vai dizendo para a sua mente que está perdoado. A sua mente precisa entender que está perdoado e vai chegar um ponto em que você não vai mais precisar dizer para ela que está perdoado. Então, você vai ajustando, você vai juntando o que está quebrado. Senhor, você junta os cacos, coloca nas mãos de Deus e Ele ajeita direitinho. Quando, nos últimos dias do meu pai, eu peguei ele nos braços, eu cuidei dele, sabe? E eu pude retribuir com gratidão. Não foi sacrifício para mim. Foi amor cuidar do meu pai, porque as nossas relações, a nossa relação já estava ajustada. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O que não pode faltar na nossa família? Não pode faltar nas nossas relações é o amor. E o amor, ele vem embasado com muitas coisas, né? Existe a linguagem do amor, que é toque físico, palavras de afirmação, atos de serviço, presença, presente. Essas são as linguagens que a gente tem que ter dentro da nossa casa. A gente precisa ajustar as nossas comunicações com a dos nossos filhos, a maneira que ele entende. Não adianta a gente querer dar para o outro aquilo que a gente não sabe que o outro gosta. Tem gente que vai querer um presente. Mas tem gente que vai querer que você faça uma comida gostosa, que você ajude a limpar a casa. E esses são os ajustes que precisam ser feitos. Não deixe faltar amor nas relações de vocês. Nós estamos numa correria muito grande e a gente não para falar, a gente não para pensar. E às vezes essa correria a gente não vai estar dando a atenção devida para os nossos filhos. Às vezes os nossos filhos querem falar e a gente não está tendo tempo para ouvir. Tempo de qualidade, sabe? Afeto, presente, carinho. Mulheres preparem um banquete, uma mesa. Eu sei que está corrido, está difícil organizar a casa
para a gente ter momentos para os nossos afetos em família. Outra coisa é nada fora do lugar. O que eu vejo que às vezes acontece com muita coisa fora do lugar. Uma das coisas que mais acontece na educação de filhos, sabe o que é? É a mãe fala uma coisa, o pai fala outra, e a avó também às vezes costuma adaptar. Tem mãe que fala assim, eu faço, mas vai para a casa da avó, a avó não foi mãe, né? Então ela quer ser a avó boa, a avó bacana, que deixa o filho fazer tudo. Então, pai e mãe têm que entrar em acordo na educação de filhos. Porque se vocês não concordarem, vocês perdem a autoridade de vocês. Então, a gente precisa parar para pensar nisso. O pai falou, vai discutir sobre o que vai ser feito e o que não vai ser feito? Converse depois, fale com eles depois. E decidam, deem direção para eles. Talvez você que está chegando aqui, você não tenha tido, né, uma mãe ausente, um pai ausente, um pai violento, ou você teve um pai ausente, uma mãe ausente, um pai violento. E às vezes o referencial que a gente tem de pai é esse. É o modelo que o mundo nos apresentou. E nós esquecemos o modelo de Deus, que Ele é o nosso Pai. Esse é o modelo certo. E nós vemos as famílias hoje desestruturadas, trazendo esse modelo e esse referencial para a criança. E como eu trabalho com criança também, eu vejo que as crianças estão com crises de ansiedade. E a maioria delas existe uma ausência. Um exemplo que eu quero dar para vocês, a criança vem com crise de ansiedade para o consultório. E ela passou pelo menos 2 anos da vida esperando o pai chegar. O pai combinava que ia, ela ficava na porta esperando. O pai não aparecia e ela estava ali esperando. A gente vai criando formas adaptativas para suprir uma falta. Uma pessoa já na aposentadoria, adulto, sem o pai, e ele perguntava-se, por que meu pai não veio me ver quando criança? Por que o meu pai não aparece para me ver? Por que meu pai não se importa comigo? A ausência paterna. E ele passou a infância se questionando, se perguntando. Chegou na adolescência, ele falou assim, não quero saber não. Ele não quer saber quem eu sou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser alguém na vida. E ele vai ver o filho que ele perdeu. Ele cresceu, ele trabalhou, ele prosperou. Ele foi promovido. Só que chegou a aposentadoria. A depressão bateu. O que sustentava ele era ser alguém para o pai ver. E ele não foi visto. O que sustentava ele era o cargo que ele tinha. Era a função que ele tinha. Mas a depressão veio. Porque ele sustentou uma ausência. A vida inteira. E às vezes a gente carrega uma bagagem de ausência uma vida. Uma vida. Só que tem hora que a cordinha arrebenta. E a gente não dá conta de lidar com as nossas emoções. Sabe aquele pai que não apareceu na formatura da sua escola? Deus estava lá. Deus, Ele se importa com você. Sabe aquele a mãe que não te ouviu porque estava ocupada?
Deus, Ele te viu, porque Ele se importa com você. Nós precisamos desconstruir essa imagem que temos de um pai ausente e enxergarmos o Deus presente na nossa vida. Ele é o teu pai. Ele é o teu pai. O teu pai terreno falhou, mas existe um Deus que Ele se coloca como o seu pai. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 João 3, que Ele é um Deus amoroso. Fala assim: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. Deus, Ele tem tanto amor por você e por mim, que Ele nos concedeu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Ele é o seu Pai. Você é filho dEle. Ele é um Deus que supre as nossas necessidades. Outra coisa que eu vejo muitas crianças sofrendo é a questão da pensão alimentícia, que atrasa, que não paga, que tem que colocar na justiça, e a mãe às vezes faz uma alienação parental, porque na verdade nem a alienação parental é a realidade, mas isso acaba trazendo uma imagem de um pai que não está preocupado em suprir as necessidades de um filho. Isso é triste, isso é muito difícil, mas nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. E Ele tem compaixão. Ele fala: observem as aves do céu, nem plantam, nem semeiam. Então, quando a gente tem falta de alguma coisa, a gente vai ter uma ansiedade. Olha, Satanás, ele é estratégico. Depois que Jesus ele se batiza, ele vai jejuar 40 dias e 40 noites. Olha só, ele sente fome. A tentação, o Satanás, ele questiona a paternidade de Deus em Jesus. Cara, se ele faz isso com Cristo, que sabia que era filho de Deus, o que ele não faz comigo e com você? Quantas dúvidas você tem a respeito do Deus que supre as suas necessidades? Ele é rápido e rasteiro. Mas Jesus, ele sabia quem ele era. Ele tinha uma identidade. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Jesus não falou assim: sabe com quem você está falando? Não poderia ter dito. Como a gente vê muito por aí. As pessoas querendo se autoafirmar o tempo todo. Eu sou, eu tenho, eu posso. Porque, na verdade, existe uma ausência. Jesus sabia quem ele era. E Jesus não precisou. Nem ele usou a palavra. E por que essa geração sem identidade? Sem identidade se corrompe facilmente, tenta agradar a turma porque precisa ser aceito. Eu vou agradar a turma fumando um baseado. Tá todo mundo na vibe, vou ficar careta aqui. Tá todo mundo bebendo, eu vou ficar careta aqui. Tá todo mundo tendo suas opções sexuais. Custa nada. Falta identidade. Ausência. Orfandade dentro dos seus lares, dos lares. Acho que essa geração é a geração mais ansiosa que a gente tem. É a geração que tem tudo, mas não tem. A gente às vezes pensa assim, não, você vai para a Zona Sul, são os mesmos problemas, só muda de endereço. Tanto na favela, quanto na área nobre, as mazelas nas famílias se repetem. Um só tem dinheiro,
Tem condições de ir lá, mandar alguém na boca comprar o pó para ele cheirar no condomínio de luxo dele. É a única diferença. Então, nós precisamos ajustar, consertar o que está quebrado, ver o que está faltando nas nossas relações. Quantas vezes, pai, você mandou flores para sua esposa, mandou flores para sua filha? A forma como você trata a sua mulher é a forma que a sua filha entende que um homem trata uma mulher. Então não adianta você dar um iPhone para sua filha e a sua mulher não está sendo bem tratada por você. Porque ela vê, você é a referência dela. Por isso a gente precisa ajustar. E eu vou dar um trabalhinho de casa para vocês hoje. Vamos comprar flores para as mulheres da sua casa. Quem tem mais de uma, precisa dar um buquê. Comprar uma rosinha. Pega a flor no jardim da vizinha. Deus perdoa, estou brincando. Mas façam isso. Você, pai, que tem filha adolescente, está mostrando para ela como é que um homem deve tratar uma mulher. Brincadeira, a gente roubar flores, né? No jardim da vizinha. Mas vale a tentativa de você ir numa loja de flores e comprar uma florzinha para ela. Um bombom. Pronto, um bombom. Tá bom? Tá bom, bombom? É menos difícil, né? Homens, se você que tem filho homem, trabalho de casa, pegar a criança, tirar um tempo para jogar bola. Eu não gosto de jogar bola, jogar Uno. Vamos tirar esse tempo. Tempo dos meninos com você, homem. Você é o referencial. Deus falou assim para Jesus: você é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus, ele tinha prazer de dizer que Jesus era amado, que ele tinha prazer em Jesus. E ele tem prazer também de dizer para você nessa noite que você não foi um erro, você não foi uma camisinha que furou, um remédio que falhou. Você é amado, você é amada. As mentiras que Satanás te contou, às vezes até pela boca do pai e da mãe. As pessoas às vezes falam: minha mãe me chamava disso, daquilo, outro. E vai guardando essas mágoas. Deus, ele quer nos sarar. Deus, ele quer nos restaurar. E vai deixando nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar nas nossas relações familiares. Não adianta ter uma casa onde você não tem nada quebrado, mas as relações estão um desastre. Isso tem que ser aplicado na nossa vida de relação. Relação com o outro, relação na nossa casa. Deus, ele é um Deus relacional. Deus não chegou como meu pai chegava, sacudindo a chave, quando Adão e Eva pecou. Deus, ele chegou perguntando: Adão, Eva, onde você está? É assim que ele faz com a gente, mesmo quando você erra. Porque às vezes a gente quer enrolar Deus, dizer: Deus, olha, eu fiz isso aqui, sabe, Deus? A gente não se arrepende. É arrependimento. A gente faz igual a Adão. Nós aprendemos com ele. Foi a mulher que tu me deste, sabe, por causa disso. Deus quer arrependimento. Às vezes a gente pensa que a gente vai enganar Deus. Não. Ele não está com cinto. O que tu fez, moleque? E você mente para poder não levar uma cintada. Ou talvez você até questione: eu queria ter um pai para me bater e eu não tive. Eu tinha uma amiga que ela não tinha pai presente.
E meu pai era presente e era um pai duro, severo. Ela falava assim, eu queria que... depois de muito tempo, ela falou, eu via teu pai não deixando você chegar em casa tarde. E eu dizia para as pessoas que me chamavam, dizendo assim, minha mãe não deixa. Porque a mãe dela liberava geral. Então, ela não tinha ordem dentro de casa. E ela tinha vergonha de dizer para os amigos que a mãe dela não colocava a ordem dentro da casa dela. Não dava limites para ela. Então, pai, você dá limites para o seu filho. É tempo de nós buscarmos nos reconciliarmos com Deus, com os nossos filhos. A palavra de Deus diz que haverá dias, nos últimos dias, Deus reconciliará o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Você acha que falta muito? O que a gente está esperando? O que a igreja está esperando? É tempo de nós nos reconciliarmos. E aqui, a maioria é pai e mãe. As crianças já subiram. Nós precisamos fazer esse caminho de volta. Ajustar o que precisa ser ajustado nas nossas relações com os nossos filhos. Trazer paz para dentro de nós mesmos, para que a gente possa aprender a lidar quando o nosso filho erra. Porque se eu não tiver controle sobre as minhas emoções, quando sem querer cair um copo dentro de casa, a gente vai... Esse menino quebra tudo. A gente coloca adjetivos na criança, por quê? Por causa de uma falha. Se vem uma visita na sua casa, a visita pode quebrar que o copo, você não vai pagar um sermão para a visita. Às vezes parece que o objeto é mais importante do que a criança. A criança em fase de desenvolvimento, ou talvez se ela tiver uma dificuldade sensorial, ela vai ter essa dificuldade, vai ser estabanada mesmo. Às vezes é estabanada e ela precisa trabalhar isso. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, aquela criança muito agitada, muito hiperativa, acaba recebendo rótulos. E esses rótulos grudam que vai seguindo a vida. E ela vai acreditando naquilo que disseram para ela a vida inteira. Que ela é estabanada, que ela não faz nada direito, que ela é isso, que ela é aquilo outro. E às vezes ela tem um potencial enorme, ela tem um grande potencial, mas ela tem medo. Ela tem insegurança de avançar. Ela tem insegurança de começar, ela tem insegurança. Porque pai transmite segurança. Talvez você chegou aqui nessa noite e pensa, nossa, como... Pode não subir, louvor, que o tempo está acabando. Como eu sofri a minha infância. Talvez você não tenha mais o seu pai aqui para você pedir perdão, como um determinado momento eu fiz isso na minha vida. Os que puderem e quiserem, façam isso. Mas se você pode, a partir de hoje, desde já declarar no seu coração o perdão, toda mágoa, todo ressentimento, você decidir nessa noite e ajustar e consertar aquilo que está quebrado, aquilo que está faltando. Porque você é chamado de filho. E Deus, nós não recebemos espírito de escravidão. Nós recebemos espírito de filhos, de filha. E Deus, Ele também vai disciplinar você a quem Ele ama. Deus também é
Pai dos órfãos e defensor das viúvas. E Ele está aqui nessa noite dizendo para você que Ele te ama, que você é filho, que você é amada, que você é desejado por Ele. E Ele olha para você e diz: você é bom. Mesmo que em muitos momentos da vida você tenha ouvido que não, você é bom. Eu sei que o pecado trouxe muitas mazelas para as famílias, mas Deus enviou o seu Filho para restaurar as famílias, restaurar as relações. E Ele está aqui nesta noite te convidando. Vem, filha, vem, filho. Eu estou de braços abertos para te receber. Não deixe que a mágoa, o ressentimento continue no seu coração. Deixa Ele habitar. Receba esse amor. Receba o toque. Receba o abraço de Deus. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai. E você é amada. Você é amado. Ah, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar a tua paternidade. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar-nos como tu nos vê, como amados, Senhor. São tantos anos de rejeição e abandono que as pessoas às vezes não conseguem se desvencilhar desse pensamento. É difícil. Senhor, trabalha em cada coração, em cada mente. Traz, Senhor, o conforto, a segurança de um filho que é amado, de um filho que é desejado, Pai. Tira toda a ansiedade, Senhor, todo medo, Pai, que a orfandade gerou no coração das pessoas, ó Deus. Traz cura nessa noite. Traz restauração aos corações, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai. Queremos te render adoração.